Agora consegui esse aqui. É. Pronto, isso até eu.
Olá, sejam todos bem-vindos à TPC de Linguagens aqui da Diretoria de Ensino de Botucatu. Lembrando a todos que essa TPC ela está sendo gravada e ela ficará disponível para vocês assim que terminar esta reunião. Hoje a nossa temática, então, é o professor artesão do futuro, olha só, e temos temos aqui algumas participações especiais, né, que vão aqui abrilhantar a nossa ATPC de hoje. Eu sou a Milene, sou PCNP de Língua Portuguesa, e temos aqui na equipe de linguagem, né, a Márcia, PCNP também de Língua Portuguesa, temos o Josafá, que é o PCNP de Educação Física, e a participação sempre, né, da Madalena, que agora, né, não é mais a PCNP de arte, sim a diretora do núcleo pedagógico. E ela sempre vai estar aqui conosco, né? Que sempre, né, iremos convidá-la, claro. Como será organizada a nossa pauta de hoje, né? Então, temos a seguinte organização. Então, primeiramente, o PCNP Josafá, ele irá falar um pouco sobre o dia do Agita Galera. Logo após, eu volto para realizar o feedback da avaliação da TPC de linguagens passada, cujo tema foi a gestão em sala de aula. Depois, nós temos a diretora do núcleo, né, a Madalena, que começará, então, a explanar sobre a temática de hoje, professor artesão do futuro, e logo depois, né, continuando nessa mesma temática, temos aqui o nosso convidado mais que especial, que é o PCNP de Filosofia da nossa diretoria de ensino, o Márcio Lotufo, né, que irá participar hoje, essa participação, né, especial hoje conosco. Então, iremos, né, começar. Antes de começar, então, lembrando que a participação de vocês é super importante, aí vocês poderão interagir via chat e também levantar a mão para pedir a palavra. Mesmo aí que vocês, né, estejam todos na escola, muitas vezes compartilhando, né, um computador, né, e projetando a TPC no telão, mesmo assim eu peço que vocês participem, né? Uma pessoa aí fica encarregada de colocar aí as suas participações no chat, tá ok? É super importante a participação de vocês. Então, iremos, né, sem mais delongas, iremos começar. Eu chamo, então, o PCNP Josafá. Com você, Josafá. Bom dia a todos, bom dia a todos os professores aí. A gente vai falar um pouquinho sobre o comunicado do Agita. Eu só vou compartilhar a tela aqui, 2 minutinhos. Esse está compartilhando, né, Mi? Sim, está, Josafá. Viu? Esse aqui é o comunicado. Parou? Está compartilhando. Tá. Esse é o comunicado que a gente vai comentar. Todo mundo já recebeu, todas as escolas já receberam, né? Só lembrando que isso não é exclusividade do professor de educação física, isso é de todas as professoras e de todos os professores, né? De todas as disciplinas que podem participar, porque hoje o evento fala sobre a questão do verde, né? Passos Verdes transformando o futuro com diversão. Eu vou mostrar o portal do Agita, tá? Abriu o portal aí, Mi? Abriu sim, Josafá. Tá, então no portal aí a gente vê o seguinte, que a atividade vai ocorrer no dia 27 de agosto, certo? Esse é o portal que tem o endereço no e-mail. Depois de fazer a atividade, você vem aqui, ó, nessa parte embaixo aqui, ó, transformando o futuro e registra a sua ação aqui. Não precisa mandar para o Josafá, não precisa mandar para a diretoria, é direto com o pessoal lá do Agita, tá?
Então, pode fazer qualquer atividade que envolva a questão de atividade física que melhora a qualidade de vida, com relação à questão de recicláveis, a questão de plantio de árvores. Então, a escola pode desenvolver qualquer atividade nesse dia 27 de agosto, e aí vocês terão até o dia 3 de setembro para colocar isso no site, beleza, pessoal? Então, é mais ou menos isso que eu queria falar com vocês. E agora eu já vou sair aqui. Alguma dúvida? Alguém ficou com... Esse comunicado foi para todas as escolas, certo? Ele foi para todas as escolas. E eu mandei também no grupo de professores de educação física. A Madalena colocou no grupo de PC e coordenadores. Então, tem bastante... Esse comunicado está circulando bastante. Então, se organize aí como escola, né? Eu gostaria, né, que todos participassem, não só os professores de educação física, e para a gente fazer um trabalho bem legal e a gente conseguir aí mobilizar um pouco a nossa cidade, os nossos estudantes, tá bom? Muito obrigado, gente. Apenas um recado. Infelizmente, a gente recebeu isso ontem. Não deu como para preparar tudo normal, então, por isso, é apenas esse aviso no ATPC, tá bom? Agradeço, passo a palavra. Obrigada, Josafá. Voltei aqui, só um segundinho. Podemos dar, então, o prosseguimento. Vamos prosseguir aqui com a ATPC. E eu darei, então, um feedback da avaliação da ATPC da área de linguagens, que foi realizada no dia 4/8 aqui de 2021, cujo tema foi a gestão em sala de aula. Então, abordamos essa temática, inclusive foi uma solicitação que constava em uma das avaliações, né, passadas de ATPCs passadas da área de linguagem. Então, conseguimos atender a esse tema. Então, trabalhou-se, né, acerca de estratégias, né, e reflexão sobre esse tema, sobre a gestão em sala de aula, sobre questões de indisciplina, gestão de tempo do professor e assim por diante. Vou mostrar para vocês, quem protagonizou aqui, né, que abordou esse tema foi a Márcia, né, a PCNP de língua portuguesa. Eu fiz aqui uma nuvem de palavras sobre que vocês, como essa TPC, os assuntos abordados na TPC, eles contribuíram para a prática docente de vocês. Vamos conferir, então, a nuvem de palavras. Eu fiz essa nuvem de palavras num aplicativo que se chama WordArt. Tá? É um aplicativo que tem a parte, né, gratuita e que é possível, então, realizar a nuvem de palavra de forma interativa. Olha só, quando você posiciona o mouse, a palavra, ela fica interativa, ela dá o zoom, e aí podemos observar. Eu incorporei aqui no meu site, né, para que ela possa, assim, ficar interativa para poder visualizar melhor com vocês. Então, aqui nós temos, né, o que contribuiu, como contribuiu, quais aspectos essa TPC com a temática gestão em sala de aula contribuiu para a prática docente. Então, temos aqui, né, o aprendizado, foi explicativa,
né, obteve orientações, aperfeiçoamento, formação, está inovando, reflexão, motivadora, boa, opções pedagógicas, aprendizado, a gente teve bastante aprendizado, conhecimento, esclarecedora, foi, né, pudemos fomentar aí reflexão sobre essa temática, aperfeiçoamento, né? Aqui mais opções pedagógicas, informações, foi enriquecedora, esclarecedora, saberes e relações, então, né, trabalhou com essa temática, essa reflexão, né, sobre as relações professor-aluno e assim por diante. Então, tivemos basicamente, né, essas palavras como, né, forma de contribuir para a prática docente, né, inovações aqui. Então, também boas práticas, aqui, né, gestão em sala de aula, satisfatória. Então, né, aqui também como boas práticas, boas estratégias, né, de modo geral. Então, nós tivemos aqui como algo positivo, né? Essa temática foi positiva e contribuiu de maneira também positiva na prática em sala de aula, né? Na prática de vocês. Então, vou voltar aqui para a apresentação. E aí, para a TPC de hoje, então, entrando aqui na temática de hoje, nós também tivemos, né, nas avaliações de ATPCs anteriores, a solicitação do trabalho com a interdisciplinaridade e também com as competências socioemocionais. Então, essa TPC, nós iremos aí atender, né, a esses dois pedidos de sugestões para o trabalho em ATPCs. Então, vamos contemplar, né, essas duas temáticas aqui, esses dois itens que vocês, né, solicitaram em avaliações passadas. E é de suma importância que vocês continuem respondendo à avaliação, é importante para que possamos também refletir sobre a nossa prática aqui, né, dentro do núcleo pedagógico e trazer esses temas que são relevantes para vocês, né, professores. Então, é de suma importância que vocês continuem, então, respondendo às avaliações para nós. Vou lembrar também que existe, né, o link de avaliação sobre a ATPC que vocês assistiram do aplicativo do Centro de Mídias, que é um link e que diz respeito aos assuntos tratados lá no Centro de Mídias, essa TPC que vocês assistiram, né, acabaram de assistir, e outro link que é o referente à TPC da diretoria de ensino aqui da Linguagens, que é aquele link que nós passamos para vocês nos grupos de professores e também repassamos no grupo de professores coordenadores. Então, se por acaso algum professor não estiver nesses grupos, então tem um grupo de arte, tem um grupo de língua portuguesa, grupo de inglês e grupo de educação física. Se vocês não tiverem acesso a esse link específico aqui da ATPC de linguagens, é só pedir para o seu coordenador que ele vai repassar, ok? Então, a temática, então, vai abordar a interdisciplinaridade, vai abordar também as competências socioemocionais e tem o título aqui, Professor Artesão do Futuro. Nós teremos a diretora do Núcleo Pedagógico, né, a Madalena Ponce Rodrigues, que irá, né, explanar um pouco para nós sobre essas temáticas, e logo após a Madalena temos o nosso convidado especial, que é o PCNP Márcio Lotufo. Ele é PCNP de Filosofia
aqui da nossa diretoria, né? Diretoria de Botucatu. Então é com você, Mada, passo a palavra para você agora. Olá, bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a essa TPC, que foi assim planejada com muito carinho pela equipe de linguagem, né? Hoje eu estou fazendo aqui a minha participação como diretora, mas de coração eu sou de linguagens, né? Então é com muita honra que eu participo aqui desse momento de aprendizagem, né? Então, eu trago aqui para vocês um convite inicial, né, para a gente começar a conversar sobre esse tema super bacana e super relevante para o nosso dia a dia, né? O que será que vai ser tratado hoje com esse tema, professor artesão do futuro? O que será que essa equipe está planejando para a gente? Então, eu trago assim para a gente começar as nossas discussões. Eu trago um convite, né? Então, convido a todos que a gente possa assistir um vídeo por fruição e também para que comece a nossa reflexão sobre o tema de hoje. E também trazendo aí a interdisciplinaridade com o nosso querido colega e amigo, o Márcio, né? Que aceitou assim prontamente o nosso convite para participar dessa TPC. Então, eu trago aí um convite. Vamos assistir conosco esse vídeo? Aí a gente assiste o vídeo e faz uma breve reflexão. Pode ser, pessoal? Então, a gente vai apresentar para vocês.
Olha lá. Espero que tenham gostado. O que vocês acham de a gente poder conversar um momentinho sobre esse vídeo? O que vocês conseguiram degustar, né, nessa apresentação, que é um clipe de vídeo dança, na verdade, da Lindsey Stirling, que ela tem aí a participação do Derek Hough, que a gente já viu em outras ATPCs, um espetacular artista super completo, que dança, canta, toca vários instrumentos, e aí ele faz sapateado, entre outras. Então, ele tem essa participação muito importante aí nesse vídeo. O que vocês acharam? Aqui o Leandro de Souza Mione, ele disse que achou muito lindo. Vocês, o que vocês acharam desse vídeo? O que esse vídeo representou para vocês? O que a gente pode dizer sobre ele? Se quiserem abrir o microfone, pode abrir. Acho que alguém está querendo falar alguma coisa. Magali? Não? Bom. Socorro! Então, pessoal, esse vídeo aí a gente trouxe com muito carinho, né? Essa videodança que trouxe em 100 palavras assim expressas na canção, trouxe muita coisa, muito significado, né? Então, muitos signos aí que trazem para a gente, remete muito. A Pedrina disse que amou, muito obrigada, Pedrina, ela achou emocionante. A gente agradece, que realmente foi selecionado com muito carinho esse vídeo. Por que a gente quis trazer esse vídeo para vocês? Porque as pessoas podem falar, nossa, o que tem a ver, né, com a questão do professor artesão do futuro? O que tem a ver com a nosso dia a dia na escola? O que a gente pode falar sobre esse vídeo? Não sei se vocês perceberam, lá no início do vídeo, ele tem uma frase em inglês, né? E a gente trouxe aí para vocês a tradução dessa frase, e aí a gente vai dar um pouquinho de significado. Por que a gente selecionou aí esse vídeo para vocês, que traz aí uma arena, né? Que traz aí uma dança espetacular, maravilhosa, né? Ao som de violino, né? Então, por que será que a gente trouxe isso para vocês? Primeiro, a gente está tratando das competências socioemocionais e também tratar das competências socioemocionais do professor. Vem aí também a questão da motivação, a gente traz aí a valorização. Então, lá no comecinho do vídeo, estava escrito em inglês uma frase do Theodore Roosevelt, que foi um dos 5 melhores presidentes dos Estados Unidos, aí eleito entre grandes historiadores. Então, o que ele trouxe para a gente? Não é o crítico que importa, nem aquele que mostra como o homem forte tropeça, ou onde o realizador das proezas poderia ter feito melhor. Todo crédito pertence ao homem que está de fato na arena, cuja face está arruinada pela poeira e pelo suor e pelo sangue, aquele que luta com valentia. E aí a gente traz para vocês como a importância do professor como protagonista na sala de aula, ele que está lá na sala de aula, ele que está na arena, né? Cuja face está cheia de poeira, suor e sangue, que lá dedica toda a sua vocação, o seu dia a dia, né? Então, esse vídeo é dedicado a vocês, professores que estão aí na arena, mesmo mediante tanta torcida, que às vezes acontece que não é tanto pelo bem, mas tá lá, enfrentando a luta com valentia. Então, é para vocês essa nossa ATPC de hoje, dedicada a todos os professores, aos mestres que estão aí no dia a dia, na luta, né? Então, para vocês, com muito carinho. O Leandro trouxe para a gente que é uma harmonização completa, muito envolvente por arte. A arte está na veia do ser humano, né, Leandro? Olha que maravilha. Então, quando a gente percebe que tudo conta por meio da arte,
tudo acontece também por meio da arte. Aí temos uma história tão linda acontecendo, sem nenhuma palavra, e às vezes e essa linguagem expressa por meio dos sons, dos silêncios, né, da luz, da cor, então do ritmo. Então, para a gente é o que vale a pena. Então, para vocês aí, essa TPC, agradeço imensamente por todos que sempre participam, né, de coração aberto aí, e por todos os meus colegas, tanto das áreas de linguagens, como também das outras áreas, né? Então, hoje teremos a participação do nosso colega da área de ciências humanas, né? Que é o nosso querido Márcio. Então, obrigada a todos e todas, tenhamos uma ótima formação, que seja realmente um momento de prazer, fruição e aprendizado. Muito obrigada. Trago para vocês, então, o Márcio. Bom dia, Madalena. Bom dia a todos. Um privilégio enorme esse convite aqui, estar entre vocês, tantos mestres aí. Eu gosto muito daquela ideia do, acho que Guimarães Rosa, né? Que o mestre é aquele que, de repente, aprende. Então, para mim é um privilégio enorme, porque eu estou aqui para aprender também. Eu agradeço muito o convite da Madalena. Meu nome é Márcio Lotufo. Eu estou entrando no núcleo esse ano, né? Aprendendo aí com os colegas muito, com muita ajuda, né? Aliás, a equipe de educação, ela é muito forte por conta disso. Ela é muito integrada, né? Se ajuda muito. Eu fico feliz também porque eu gosto muito da ideia de interdisciplinaridade, né? Em filosofia isso é muito natural. Aliás, eu acho que a natureza do conhecimento puxa para a questão da interdisciplinaridade. Então, eu fiquei muito feliz pelo convite, espero poder somar aí com vocês, né? A filosofia procura trazer reflexões muito livres, então eu gostaria muito que vocês participassem também, dessem ideias, complementassem aquilo que vocês acharem interessante. Eu preparei um PPT também, e aí eu vou compartilhar aqui com vocês, para a gente poder... Esse aqui, né? Acho que está compartilhando, né, pessoal? Está sim, Márcio. Opa, Milene, obrigado. Bom, gente, eu achei também esse vídeo que a professora Madalena trouxe maravilhoso, né? Ele faz a gente refletir muito. Essa questão de quem está lá na arena, realmente sujando as mãos e fazendo acontecer, né? E aqui ela trouxe essa homenagem ao professor, que é, sem dúvida, quem está realmente na arena, fazendo acontecer a educação, e eu acho fundamental. Então, a gente tem muitas vezes os críticos, a expectativa, que muitas vezes, às vezes até desanima a gente, né? Mas não devemos nos desanimar, porque faz parte. É um processo natural, né? É interessante que eu achei no vídeo que tem um momento que os próprios dançarinos estão na arquibancada olhando para si mesmos, né? Então, às vezes, a gente é o nosso pior crítico, o que eu acho positivo, porque é a nossa busca por um trabalho sempre muito bom, né? Muito bonito. E que eu acho que tem muito a ver com o artesanato, com a arte, com o artesão, que busca essa perfeição nos objetos e nas coisas que ele constrói. Então, hoje, eu pensei em fazer essa reflexão com vocês, trazendo uma breve definição de arte, que é um conceito hoje muito amplo. Eu acho isso muito legal, né? Que hoje a gente vê que arte pode ser muitas coisas, né? A arte não é uma coisa que pode ser encaixotada e enjaulada, né? E eu acho isso demais. E o professor, ele produz muita arte, a gente produz muita coisa. Nas formações eu tenho escutado também esse conceito, né, de professor, criação docente, autoria docente, então eu acredito que é muito verdadeiro. E aí, a gente pensou em fazer essas reflexões, trazendo um pouco da filosofia. Eu peguei alguns filósofos da antiguidade que tratavam da educação, e qual o objetivo da educação, como eles viam e como eles faziam a educação. Aí um pouco do berço ali da cultura ocidental. Bom, para começar, eu peguei a palavra arte. A gente tem na cultura mais cartesiana, né, do Descartes ali, no final da modernidade, a gente começa a separar muito
as habilidades cognitivas das emocionais. A gente usa até a expressão cartesiano, né? E aí alguns artistas usam fazer um quadradinho, porque a visão cartesiana, ela tinha essa visão muito da razão, uma coisa pura, matemática. Inclusive daí nasceu aquelas inspirações por inteligência artificial e calculadoras, que viam a razão como uma coisa assim, simplesmente matemática, né? Hoje, a filosofia contemporânea também se desconstruiu essa ideia, né? Percebe-se que a razão está relacionada à emoção. E acho que na nossa prática hoje, isso está claro com as competências socioemocionais. Então, olha que interessante, a palavra arte, ela vem do latim, ars, se eu não me engano, que por sua vez vem de uma palavra grega, tekne. Então, técnica também está associada ao trabalho manual, ao artesanato, né? Então, a gente, muitas vezes, aqui eu peguei um museu de ciência e técnica, então a gente vê muitas vezes uma foto, né? Instrumentos de precisão. Então, é para ver como a arte dialoga, né, com a técnica, de forma muito estreita. Bom, aqui é uma definição bastante abrangente, eu vou ler só um pedacinho, né? Na concepção de Ortega e Gasset, uma técnica é um esforço para reduzir o esforço. Achei interessante. É um procedimento ou um conjunto de procedimentos que tem como objetivo obter um determinado resultado, seja no campo da ciência, da tecnologia, das artes ou em outra atividade qualquer. Eu acredito que esse é muito dos objetivos que a gente faz em sala de aula, né? Procedimento ou conjunto de procedimentos que buscam um determinado resultado. Qual é esse resultado? Formar um aluno cidadão, e o que é formar esse aluno cidadão integral? É uma outra discussão, eu vou fazer aqui com vocês, essa reflexão bastante livre, né? Que na filosofia a gente não se considera dono da verdade. Pretendo comentar isso também. E aqui um filósofo contemporâneo chamado Pierre Levy, ele consta bastante nos cadernos de filosofia da primeira série, e ele traz a ideia de que a técnica, ou mesmo a arte, né, aqui mesmo a mais moderna, é toda constituída de bricolagem. Eu não sou muito familiarizado com a arte bricolagem, né, mas pelo que eu sei, é uma arte que combina diversos, acho que tecidos, e monta uma coisa maior, né? Então, ela está relacionada à reutilização e desvio. Não é possível utilizar sem interpretar, sem metamorfosear. Nossa, palavra boa. Nenhuma técnica tem uma significação intrínseca, um ser estável, né? Aquela coisa parada. Mas apenas o sentido que é dado a ela, sucessiva e simultaneamente por múltiplas coalizões sociais. Então, ao longo da história, a gente vai buscando uma inspiração e, através dessa inspiração, seja ela uma música, uma paisagem, a gente vai construindo em cima dela e assim por diante, né? A gente vai cada vez bricolando mais e formando uma arte mais complexa. Eu tenho tomado contato pela minha filha, pelo aplicativo TikTok. Esses dias assisti uma formação no CMSP sobre ele, né? E ele utiliza muito dessa linguagem. Se eu não me engano, utilizou o termo remix, né? Porque ele mistura uma música com uma imagem e aí vai construindo conceitos cada vez mais elaborados. Bom, continuando, gente, uma definição que eu vi um conceito que eu vi nessas formações é a ideia de autoria e criação docente. Eu achei muito bacana essa ideia, porque casa muito com o vídeo que a professora Madalena trouxe, né? Que o professor, ele é autor, e aqui, né, ele desenha situações de aprendizagem, ele constrói, ele cria. Então, eu acho que não só cria nas suas próprias aulas que ele monta, mas como ele cria um sentido para o aluno, ele cria essas situações. Às vezes a obra de arte pode não ser um PPT, pode não ser uma música, mas pode ser uma provocação que um professor faz ao aluno e que desperta o aluno um olhar diferente para a realidade. Então, eu gostei muito dessa ideia, né, que o professor, às vezes, a gente é desvalorizado e não percebe o tão importante que nós somos, né? E assim como os artistas ficam eternizados, os professores também. Eu queria trazer um professor que ficou bastante eternizado por conta de um aluno também, que acho que todos conhecem. Antes desse professor, eu trouxe um dos que são conhecidos, os primeiros professores. Eles guardam algumas polêmicas, né? São chamados de sofistas.
Eles eram pensadores que estão ali logo depois do início da filosofia antiga. A gente tem os chamados pré-socráticos, e aí a gente tem os sofistas, antes do filósofo que marcou a história da filosofia, que eu vou falar em seguida, que é o Sócrates. Eu não sei se vocês conhecem, alguém sabe o sentido da palavra em grego? Não sei se alguém conhece grego aí. Filosofia, alguém sabe o sentido dessa palavra? Não sei se alguém está podendo participar aí, talvez no chat. A filosofia é uma união de duas palavras gregas, né? Philos, sofia. A gente encontra esse filo em biologia também. Não sei se alguém colocar aí, se os colegas puderem comentar no chat. Eu vou andando, aí vocês me falam se eu estiver meio rápido, tá, pessoal? Tá perfeito, Márcio. Aí se a gente tiver as colaborações, aí a gente vai falando para você, tá bom? Que bom. Os sofistas, né? Essa palavra Sofia, temos aí a escola Sofia Gabriel, não sei se deve ter algum colega aí também, né, de lá. A Sofia é uma palavra grega bastante antiga, se escrevia com PH, se eu não me engano, e ela significa sabedoria. Olha que legal aí, quem for aí da escola Sofia Gabriel, tem mais esse conceito, né? Acho que já sabiam. Mas o termo sofistas, ele é um pouco vaidoso demais para os filósofos. Philo quer dizer amante, amigo. Aí a gente tem, como palavras gregas são muito antigas, a gente tem interpretações diferentes, né? Mas philo significa amigo, né? Amante. Eu gosto mais da palavra amante, tem mais calor, assim. Amante da sabedoria. Eu acho esse termo maravilhoso. Eu acho que ele exprime muito bem o que é filosofia. Um filósofo é um amante da sabedoria. Então, ele não é sábio. Notem bem, o filósofo não é um sábio. Ele é um amante da sabedoria. Isso muda muito, né? O paradigma quando a gente pensa em sofista. Que sofia é sabedoria, então sofista é sábio. Puxa vida, mas alguém se auto-intitular sábio é meio forte, não? Pretencioso. E, de fato, o que ocorreu é que um filósofo muito conhecido, Platão, que escreveu, que tem muitos materiais que a gente tem acesso até hoje, ele tinha uma visão aí um pouco preconceituosa, um pouco pejorativa em relação aos sofistas. E isso acabou perdurando até os dias de hoje. Mas há quem defenda os sofistas, tá bom? Apenas para colocar isso. Os sofistas, eles se consideravam sábios, mas eles achavam que a sabedoria é algo que está em constante transformação, o que de fato é interessante, né? Então, aqui uma frase do Protágoras, que era um sofista muito conhecido: o homem é a medida de todas as coisas. Aí uma provocação que eu faço é: no cristianismo, quem é a medida de todas as coisas? No cristianismo, a medida de todas as coisas é Jesus Cristo. Então veja que Jesus Cristo é o ideal do qual a gente deve se espelhar e seguir. Na fala do Protágoras, o homem é a medida de todas as coisas. O homem imperfeito, o homem volátil, o homem metamorfótico, que está em constante mudança, ele é a medida. Então, se ele é a referência, o conhecimento também está em constante mudança. Um raciocínio bastante interessante. Porém, a prática dos sofistas, que deixou essa marca ruim para os filósofos, é que os sofistas se especializaram na retórica, na arte de falar bem. Como o conhecimento para eles era algo que está sempre mudando, eles se especializaram em ganhar o debate, em fazer aquela discussão e se colocar como o sábio. E aí, na prática, eles eram professores que cobravam. Naquela época, isso também não foi muito bem visto, né? O Sócrates, que eu vou comentar agora, ele não cobrava nas aulas dele, mas os sofistas cobravam. E eles cobravam dos filhos dos ricos, na Grécia Antiga. Aí eu estou falando de Atenas, e já temos aí uma Atenas democrática. A democracia nasceu ali. Não era uma democracia como hoje, né? Uma democracia que só que alguns participavam. Mas tinha um espaço de participação num lugar chamado Ágora. E aí os sofistas se especializaram em ensinar os filhos dos ricos, dos aristocratas lá de Atenas, a arte da retórica, a arte de falar bem, a arte de conquistar pelo discurso e convencer. Então eles estavam nessa constante mudança, não tinham apego à verdade. O Platão qualificava eles de mercadores ambulantes de guloseimas da alma, né? Mercadores porque eles cobravam, e guloseimas da alma porque eles ofereciam aos seus alunos aquilo que eles queriam ouvir.
né? Então, a guloseimas é aquilo que lhe agradava mais facilmente a alma, né? Não importando se aquilo realmente era o certo, o errado, o verdadeiro ou o falso, simplesmente com o objetivo de convencer. Eu associei aqui as fake news, pelo pouco que eu conheço, a gente imagina que elas são algo descuidado, feito de forma amadora, mas na verdade não são, né? Por trás dela há todo um estudo para convencer. E aí elas muitas vezes usam essa ferramenta de oferecer à pessoa que está recebendo essa fake news um pouco daquilo que ela já quer ouvir. Eu vi até que o dono do Facebook, né, eu acho que é o Mark Zuckerberg, ele foi, na época da eleição dos Estados Unidos, ele foi depor no Congresso americano porque os dados do Facebook foram usados para montar essas fake news. Então, se eu não me engano, depois de 10 likes que a gente dá no Facebook, os softwares já conseguem fazer um perfil, né? E aí as fake news eram elaboradas de acordo com esse perfil. Então, já ofereciam para a pessoa que estava vendo aquilo que ela queria ouvir. Por isso que é importante sempre essa competência crítica, né? Da gente ir procurar as referências para romper com esse discurso das fake news. Bom, aí tem aí um filósofo que eu considero meu herói, não tem isso, mas eu gosto muito dele. É o Sócrates. Ele foi muito importante na história da filosofia, ele marcou a filosofia, né? Antes e depois de Sócrates. Ele tirou os olhos antes se discutia muito sobre a origem do universo, e ele voltou-se para o próprio ser humano, voltou-se para o homem. Então ele é considerado uma filosofia antropológica, né? Uma filosofia que estuda o homem. O Sócrates, ele foi uma vez um grande sábio da Grécia Antiga, era o oráculo de Delfos. O oráculo é aquele que vê. No filme Matrix tem o oráculo e tem essa frase em cima lá no quarto lá do oráculo. E essa frase o oráculo de Delfos falou para o Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. Então, muito embora a gente vai discutir, o Sócrates não tem uma verdade que ele acredite ser a verdade absoluta, ele defende que a gente tem uma verdade dentro de nós, e é essa verdade que a gente quer conhecer, e que a gente deve conhecer. E falando sobre ele mesmo, conhece-te a ti mesmo, o Sócrates ele era filho de uma parteira, e ele vai se inspirar muito na arte de ajudar no parto. Eu falei fazer, né? Muito errada essa expressão que eu usei. Coitada da mulher que tem o filho, e vai falar que a parteira fez o parto? Não, a parteira auxiliou no parto. E ele usa essa expressão, a arte de ajudar, né, das parturientes. Então vejam que aqui de novo a gente está ampliando o conceito de arte, né? Sem dúvida, uma grande arte. As parteiras estão voltando, a gente tem algumas clínicas em São Paulo já, se eu não me engano, abordando bastante essa questão das parteiras. E aí, o oráculo de Delfos considerava o Sócrates o maior sábio da Grécia Antiga. Olha só. Mas o Sócrates repetia essa frase que eu acho que muitos de vocês já conhecem. Eu, quando falava para os alunos, eu proibia eles de usarem na prova. Eu falei, o Sócrates já falou, agora vocês não podem mais falar. Eles adoravam repetir. Só sei que nada sei. É uma frase muito simples, mas ela guarda várias coisas ocultas aí que a gente pode interpretar. Primeiro, ele sabe de alguma coisa. Isso é muito importante. A gente acha que ele está dizendo que não sabe de nada. Ele sabe. Eu só sei que nada sei. Retomando o conceito de filósofo e sofista, reconhecer a própria ignorância é fundamental. É fundamental porque a gente está aberto ao novo, aberto ao conhecer. Olha lá uma competência socioemocional muito importante. Eu vou comentar aqui mais para frente, que é a macrocompetência socioemocional, a abertura ao novo. Então, o filósofo, amigo da sabedoria, e no caso específico Sócrates, ele tinha essa visão de que ele tinha muito a aprender, por isso só sei que nada sei. E o oráculo de Delfos, então, considerava ele um maior sábio, porque ao contrário dos outros, ele reconhecia a própria ignorância, enquanto os outros, achando que sabiam de tudo, não sabiam muita coisa. Eu acho legal também essa fala, né? Que a gente está falando do professor, e o professor, ele, ao mostrar, e nesse momento que a gente viveu, o ano passado e esse, ao mostrar para os alunos que a gente tem essa vontade de aprender, que a gente está aberto ao novo, que a gente está aberto a conhecer essas novas
tecnologias de informática, de comunicação. A gente está dando um baita exemplo para o aluno, porque ele se inspira em nós, né? Então, reconhecer essa ignorância de que não, tem mais coisas para a gente aprender, a gente está aberto, isso é um espelho positivo, no meu ver, para o aluno. Aqui é um busto dele, né? Uma outra obra de arte que eu acho muito interessante, as esculturas, né? Gregas. Aqui é um quadro do Sócrates, um quadro famoso, né? A Morte de Sócrates. Ele tinha essa ideia do parto de ideias, né? Aí eu falei para vocês, a gente fala, a parteira faz o parto, muito forte falar assim, né? A parteira auxilia, ajuda. E o Sócrates, conhece-te a ti mesmo, quis seguir os passos da mãe, então ele quis ser um parteiro, mas não de pessoas, parteiro de ideias. Essa expressão, em grego, maiêutica, ela explica muito bem a filosofia dele, mas eu vou elaborar de outras maneiras aqui, e se vocês puderem também, por favor, participem. O parto de ideias, né? O que eu faço, então? Eu passo ideias para os meus alunos? Não, né? Eu não faço ideias para os meus alunos. Ou eu não faço ideia para os meus pupilos, no caso dele, aqui, o mestre. Não, ele auxilia para que o aluno construa sua própria ideia. E isso vem de encontro muito à pedagogia atual, né? Nos vários níveis da educação, que, como a ideia do projeto de vida mesmo, de que o aluno ele tem que construir o caminho dele, né? E a gente está lá para auxiliá-lo. Então, essa ideia do Sócrates, o parteiro de ideias, vem nessa linha de ideia, de raciocínio. Eu auxilio para que meu aluno, para que as pessoas construam suas próprias ideias. Ou seja, ele auxilia a libertação da alma, né? Para que a pessoa tenha uma alma cada vez melhor. Aqui um texto dele, e vejam, só sei que nada sei. Sócrates não escrevia as ideias dele. Por quê? Porque ele não tinha ideias. Mas, como eu falei no começo, ele ficou imortalizado, né? Ele ficou hoje um nome muito conhecido, não por conta dele em si, mas por conta do aluno dele, o Platão e outros, o Xenofonte, outros alunos, que falaram muito dele em seus textos, né? E o Platão, em especial, mas tiveram outros, escreveu um livro chamado Apologia de Sócrates, em que ele coloca os diálogos de Sócrates com os outros alunos, e no caso aí na defesa, antes dele ser condenado à morte. E aí nessa defesa, o Sócrates comenta, né, nada mais fácil do que, por toda parte, eu vou persuadindo a todos, jovens e velhos, a não se preocuparem exclusivamente e nem tão ardentemente com o corpo e com as riquezas, como devem preocupar-se com a alma, para que ela seja o quanto possível melhor. E aqui eu brincava com os alunos a questão da lógica, né? E vou dizendo que a virtude não nasce da riqueza, mas da virtude vem aos homens as riquezas e todos os outros bens, tanto públicos como privados. No exemplo do aluno, eu falava muito, que era na minha época o boné, ou o tênis da Nike, Rainha, nem sei se tem essas marcas ainda, mas que muitas vezes a gente queria ganhar moral na turma, ganhar moral entre os colegas de classe, usando uma roupa ou usando um boné de marca e achando que através da nossa riqueza a gente vai ganhar virtude. Mas quando na verdade eu acho até um bom exemplo disso é o Big Brother, né? Que muitas vezes os fins justificam os meios. Então, para eu ganhar o jogo, vale qualquer coisa. Nessa concepção do Sócrates, não. Primeiro desenvolve-se a virtude em você. As riquezas virão como consequência. Então, eu acho muito importante isso, inclusive para valorizar a escola, né? Que a escola está lá para ajudar o aluno a desenvolver essas virtudes. E que o aluno, através dessas virtudes, vai conquistar todos os bens que ele quiser, tanto públicos como privados. E eu acho essa visão bastante importante. Aqui, aproveitando, fazendo uma crítica, né? Que filosofia tem sempre esse espaço de crítica, né? O Sócrates, ele ajudava a libertar a alma dos jovens e velhos, né? E anciãos. Agora, perguntando para vocês, né? Isso era bem visto pelos políticos da época? Será que alguns políticos veem com bons olhos alguém que liberta os seus alunos, liberta das amarras da ignorância, né? Na verdade, em geral,
infelizmente, não é bem visto, né? Eu acho que isso explica um pouco porque a educação no Brasil sempre teve alguns percalços, porque muitas vezes os políticos, às vezes, não querem que ela se desenvolva plenamente, né? Eu estou bastante feliz, eu acho que a gente está num momento positivo, mas isso ocorre com frequência na história da educação. E não ocorreu diferente com Sócrates, né? Ele foi acusado de corromper os jovens e de não acreditar nos deuses da época. Como ele dizia só sei que nada sei, ele não reconhecia nenhum deus. E, portanto, ele foi acusado e condenado à morte. A ideia dos políticos da época seria que ele fugisse, né? E ele fugindo, ele ficaria mal diante dos olhos da comunidade da época de Atenas e eles se livrariam dele. Porém, o Sócrates não fugiu. Ele aceitou porque ele respeitava a democracia e o desejo do povo. Muito embora não tenha sido o desejo do povo, e sim de alguns demagogos na época. Ô, Márcia, a gente Pode tem falar. uma mão levantada. Opa, por favor. Pode falar. Quem está com a mão levantada pode abrir o áudio, por gentileza. Ok, estão me ouvindo? Sim, estamos. Sim. Márcio, o que Sócrates diria no novo ensino médio? Desculpa, cortou para mim. Não sei se... O que Sócrates diria do novo ensino médio? O que Sócrates diria sobre o novo ensino médio? Foi isso? Nossa, pergunta bastante pertinente. Olha, eu não sei, eu sou bastante humilde nessa parte, assim, na filosofia. Eu acho que algumas coisas vão de encontro ao que o Sócrates diria, né? O aluno, essa questão do projeto de vida, da gente ajudar o aluno a encontrar o caminho dele, né? Então, a gente não vai colocar qual é o caminho correto para o aluno. A gente vai ajudar o caminho a ele a encontrar o próprio caminho. Então, nesse sentido, eu acho que o Sócrates veria com bons olhos. Porém, né, eu acho que o vídeo que a gente viu hoje, a gente vê o espaço da crítica. Tem um outro autor moderno chamado Max Weber, da sociologia, que discute o poder da burocracia, né? Então, uma coisa é a teoria, a gente sabe bem, outra coisa é a parte prática. Agora, o que eu achei maravilhoso desse vídeo, e a maneira que a professora Madalena trouxe aí, é que, bem ou mal, quem está lá na arena somos nós, né, professores? Então, a gente precisa interpretar e adequar a burocracia ao lado humano, né? A gente nunca pode esquecer o lado humano. Então, eu costumo falar para os amigos que trabalham em empresas grandes, nós também, na instituição da Secretaria, que é uma instituição muito grande, cheia de burocracias, mas a gente nunca pode esquecer as pessoas, né? Então, eu acho que hoje a gente tem essa liberdade, a gente tem que se colocar, né? E defender essa liberdade de cátedra, de adaptar conteúdos para que a gente ajude o aluno, né? Professor, eu não sei se eu respondi sua pergunta, mas é realmente uma pergunta muito profunda, que eu acho que precisaria consultar outros colegas aí da filosofia para fazer essa reflexão. Mas muito boa. Isso é uma reflexão. Obrigado. E aqui, só para comentar esse quadro, né, o Sócrates foi condenado a tomar veneno, cicuta. E ele aceitou essa condenação, ele ficou numa cadeia, pode ver que ele não está preso, né, às correntes. A ideia é que ele fugisse mesmo, era um espaço que não tinha nem grades, mas ele não fugiu, ele aceitou, ele fez um discurso sobre a morte nesse momento, a gente teve até uma formação sobre essa questão. Ele faz um discurso sobre a morte, e aí os alunos dele chorando, a gente tem o Platão encostado aí na cama, né? E aí ele faz esse discurso, toma o veneno e realmente falece. Tadinho do Sócrates. E aí, o Sócrates mesmo, como eu falei, ele não escreveu. Quem escreveu sobre ele foi o Platão. O Platão escreveu um livro muito famoso chamado A República. República é uma palavra em latim, quer dizer coisa pública. Não era em latim que o Platão escreveu, né? Mas hoje em dia a gente traduziu para a República. Na República, o Platão descreve como deveria ser governada, como deveria ser a educação nesse espaço público. E aí ele faz essa reflexão
a saúde, assim, é um texto bastante vanguardista nesse sentido, né? A sociologia também e o direito usam muito, porque ele faz toda essa reflexão maior sobre como deve ser o espaço público. E aí, na coleção Os Pensadores, tem um prefácio que eu acho bastante interessante sobre o mito da caverna, que o Platão, para explicar algumas coisas, fazia o recurso do mito. Hoje eu acho que na EFAP, né, ela falou sobre as diferentes linguagens e a abordagem mítica, ela é muito legal. Às vezes que eu trabalhei com os alunos, eles são muito abertos a ela, né? Então, através do mito, a gente consegue passar um conhecimento moral, ou uma moral da história. Inclusive, essas competências socioemocionais podem muito bem se encaixar dentro de vários mitos. A gente pode pensar nos mitos gregos, ou nos mitos aqui da região, né? Que a gente tem uma região muito rica em mitos, né? E aí, a alegoria da caverna, o mito da caverna, consideram pessoas que viveram a vida inteira aprisionadas na escuridão. E por que elas viveram a vida inteira aprisionadas na escuridão, apenas observando sombras? Elas começam a considerar que a sombra é o mundo, é a verdade. E aí elas aceitam aquela realidade, né? Levando isso para a realidade dos nossos alunos, a gente tem aluno aí às vezes que tem uma situação delicada ou de vulnerabilidade, e o que mais entristece é perceber que alguns deles acreditam que nunca vão poder sair dessa situação. Eles não veem a luz ao fundo da caverna, né? Eles ficam presos na escuridão, na ignorância. Então, o que essa análise da alegoria da caverna traz, de múltipla dimensão, então é possível a gente interpretar de várias maneiras, essa é a riqueza do mito, né? Ele pode ser vista tanto como fabulação da ascese religiosa, né, da elevação espiritual, como da filosófica, no sentido da luz como conhecimento e científica, né? Mas o que eu queria destacar hoje é que ela também guarda uma conotação política, que o contexto da República, do livro do Platão, não permite negligenciar. Aquele que se liberta das ilusões e se eleva à visão da realidade é o que pode e deve governar para libertar os outros prisioneiros das sombras. É o filósofo político, que faz da sua sabedoria um instrumento de libertação de consciências social, e aquele que faz da procura da verdade uma arte da desprestidigitação. Depois a professora Márcia, a professora Milene, vejam melhor essa palavra, eu procurei, é assim que está escrito. Eu acho que é a desprestidigitação, tirar do mito, né, desmitificar. Eu acredito que seja isso. Mas, de qualquer maneira, o que eu toco aqui é essa função política do professor, né? Esse artesão, ele usa a palavra arte também, esse artesão que tá em busca de libertar o seu aluno, cujo objetivo é libertar ele das sombras, né? Trazer consciência. Então, é uma atividade muito importante. Na alegoria que o Platão escreve na República, ele considera a situação da pessoa que se libertou voltar para ajudar os outros a se libertarem. Não é um processo fácil. As pessoas se acomodam à escuridão, as pessoas muitas vezes não querem ver a luz, porque a luz dói os olhos. A verdade muitas vezes nos machuca. Encontrar a verdade, a gente às vezes não quer vê-la, a gente prefere ficar lá na escuridão, na ignorância, né? A gente prefere ficar acomodado. Então, o papel do professor aí, ou do filósofo, ele, nesse caso, ele tem essa dificuldade, que muitas vezes você vai chegar lá e não vai ser muito fácil, não. Os alunos, às vezes, vão, como falou, né, da gestão da sala de aula, vão promover um pouco de bagunça, vão ser rebeldes, vão ser críticos, porque, às vezes, eles estão acomodados naquele mundo. Aqui, eu acho que dá para trazer até para o mundo virtual essa caverna, né? Nesses 2 anos, né, de 1 ano e meio, a gente ficou preso numa caverna virtual, a gente se relacionou de forma virtual. Então, trazer o aluno de volta para esse presencial, para esse mundo real, e agora é o mundo real mesmo que a gente pode citar, não é um processo fácil. Ele assim como o parto tem dores muitas vezes, pode ter dores, aqui trazer o aluno para a luz, às vezes ele não quer, ele vai reclamar, ele vai falar, está doendo meus olhos, eu quero voltar para a caverna. Mas eu acho muito importante essa função do professor
de não desistir e continuar libertando ele, né, e trazendo consciência, né, esclarecendo. Também acho que tem muito a ver com o vídeo que nós vimos, né, essa função dura de estar lá na arena, de estar lá no embate, muitas vezes. E aí, nessa república, é muito legal ver essa visão do grego. A professora perguntou como Sócrates veria o novo ensino médio. Em algumas coisas, né, eu não conheço muito a fundo, né, o livro A República, eu estudei, mas não sou especialista. Tem um pouco a ver, sim, em alguns pontos, né? A gente tem agora professores de educação física aqui também, e é muito interessante a visão do grego sobre a educação. Porque o grego achava, e a gente pode ver pelos filmes, que o grego tinha uma admiração pelo corpo muito interessante. Aqui a gente tem uma escultura moderna, né, do Rodin, chamada O Pensador. Então vejam que ele fez questão de colocar o pensador ali, alguns falam que é o Aristóteles, não sei quem se inspirou, mas um corpo assim, não diria esbelto, porque aí eu diria saudável. Então, o grego tinha muito essa importância de que o corpo e a mente trabalhassem unidos. E aí, nesse trecho da República, o Sócrates está dialogando com um aluno dele, o Glauco, falando da importância do ensino das musas. Ele usa o termo musas, né? Mas, na verdade, ele está se referindo às artes em geral, e à ciência também, e à filosofia. Então, não bastava para um bom guerreiro ele ser formado só na ginástica física. Ele tem que ser formado também o lado espiritual. E aí, quando a gente pensa em guerreiro, fica bem evidente isso, né? Eu acho que os professores que fizeram tiro de guerra vão ver que também era muito estimulado esse lado da perseverança, várias virtudes que são virtudes mais da alma e não do corpo, mas que são fundamentais para um bom guerreiro. Um bom guerreiro que não tiver essas virtudes, determinação, ele não vai conseguir perseverar, né? Então, o Platão já tinha essa questão, não só Platão, mas os gregos tinham muito essa questão de que o ensino tinha que estar ligado a essas duas coisas, né? A parte física, que é fundamental, não tem uma alma boa sem uma saúde do corpo, mas também o corpo precisa da saúde da alma, né? Então, eu tirei esse trecho, não vou colocar, mas, assim, para trabalhar em sala de aula, eu gostava muito de fazer o jogral, e aí os alunos participavam fazendo a leitura, né? Escolhíamos um para fazer uma personagem, outro para fazer a outra, e assim eles se envolviam mais. Aqui eu separei um quadro. Opa, falei quadro, eu me enganei. A professora Madalena depois pode explicar melhor. É um afresco muito legal, pintado em uma igreja, numa capela. Afresco, se eu não me engano, por favor me corrija depois, professor. Afresco porque são usadas tintas frescas, como sangue, ovo, eu não sei direito ao certo como é que se usava essas tintas frescas, né? Eu não saberia dizer. Mas eu sei que é um afresco, né, pintado nessa parede, em que o artista, o Rafael, ele colocou os filósofos de Atenas aí. É chamado de Escola de Atenas. Às vezes tem outros nomes esse afresco, mas o mais conhecido é a Escola de Atenas. E na internet vocês vão encontrar que o pintor, ele teve um cuidado de colocar cada filósofo, cada pensador, numa postura parecida com a qual ele estava, com a qual a filosofia dele tinha a relação. Eu vou destacar os dois filósofos principais aí da Grécia Antiga, mas tem vários outros que vocês podem encontrar na internet a explicação. Epicuro, que buscava, né, o prazer, o Pitágoras da matemática. Então, dá uma aula interdisciplinar interessante também. Mas aí, em especial, aqui, ó, o Aristóteles, né, o mais novo, e o Platão. O Platão, ele inaugurou uma escola muito conhecida de todos nós. A escola chamava-se Academia, Academos, era o nome de um herói grego. A academia era num espaço aberto. Olha que legal, uma escola bem interessante. Essa escola do Platão, ela ficou tão conhecida, tão importante, né? O Aristóteles estudou nela, que hoje a gente vê esse termo de academia em vários lugares. Aí, como eu estava falando do cartesianismo, da modernidade, que
compartimentalizou e tentou dividir o ser humano em instâncias separadas, que eu acho que hoje a gente está integrando de novo, o Platão aqui na academia, a gente vai ver muitas academias de musculação, mas vocês devem conhecer a academia de letras, a academia de ciência. Então a gente vê que esse termo é usado nessas duas esferas, na esfera mais cognitiva e na esfera mais corpórea, né? Mais corporal, física. Mas na Grécia Antiga a gente não tinha essa divisão, o que eu acho que é uma divisão nociva, né? Separar o corpo da alma. Eu acho que os dois têm que trabalhar juntos. E aí, só para explicar o quadro, assim, um pouco no quadro a fresco, o Platão está apontando para cima. O Platão ele tem uma filosofia idealista, né? Ele acreditava que existia um mundo das ideias, onde existiam as ideias verdadeiras. E o Aristóteles ele é muito conhecido na parte da física, das ciências empíricas, porque ele acreditava que a verdade estava no mundo físico, no mundo da natureza. Então, o Aristóteles está com a mão para baixo e o Platão com a mão para cima, porque eles se diferenciavam em relação à visão da verdade e do conhecimento. Um buscava o conhecimento no mundo mais elevado e o outro buscava o conhecimento aqui no plano físico mesmo. Isso é só um detalhe que é muito comentado e que eu acho interessante da filosofia deles, né? E aí, só para comentar do Platão, né, a gente citou, né, a academia, ele vai se contrapor aos sofistas e ele vai construir essa escola filosófica, que é chamada de academia. E o método que eles usavam para construir o conhecimento era o diálogo. Diálogo de dois, né? Eu coloco uma ideia e aí a dialética acontece, né? A pessoa coloca uma oposição de ideia e depois coloca outra ideia, e aí através desse diálogo, dessa dialética, se constrói o conhecimento. Era assim que o Platão via, né, o método para produzir um conhecimento verdadeiro. E aí nos livros dele a gente vai ver sempre que ele usava essa estratégia de fazer em forma de diálogos. Então na academia do Platão o conhecimento era construído assim, de maneira bastante solta, né, através de diálogos. E aí, como eu comentei para vocês da academia, uma expressão muito conhecida, né? Mente sã, corpo são, era muito dos gregos. E aí, para facilitar bem esse entendimento, aqui a gente pode pensar em arte também, o conceito de belo. Um exemplo muito fácil de entender são os jardins, né? Eu nunca fui para a Inglaterra, eu tive a oportunidade de ir para a Itália já. Mas eu vejo nos filmes ingleses aqueles jardins perfeitos, aqueles jardins em que eles podam as árvores e formam bichos, né? E às vezes aqueles canteirinhos todos podadinhos, redondinhos, retinhos, formando um caminho, o gramadinho perfeito, né? E aí a gente tem, por que eu falo que tem a ver com o mente sã, corpo são? Porque às vezes esses jardins ingleses, eles não são comestíveis, eles não são, às vezes, remédios, né? Como fala, plantas que são boas para curar alguma coisa. Eles têm simplesmente a função estética, a função formal, né? De forma, de beleza formal. Mas eles não têm um conteúdo ali, não têm uma essência maior, assim, não têm um objetivo maior. E aí eu comentei dos italianos, porque quando eu fui à Itália, eu percebi que alguns jardins, né? Eu também não conheço, alguns jardins eram, a gente poderia falar, descuidados, né? Aquele jardim que parece mato. A gente usa esse termo mato, né? E às vezes a gente classifica tudo de mato, quando na verdade tem uma diversidade enorme, às vezes, no mato. E o italiano, ele tinha essa preocupação de plantar um limão, plantar um tomate. Então você via tomate em vaso, tomate no chão, tomate num cantinho. Eu moro aqui perto da Vila Maria, em Botucatu. É uma vila mais, bastante, que você vê bastante esse fenômeno. De qualquer cantinho as pessoas plantam, elas cultivam em qualquer espaço e cultivam comida, ervas que são boas para a saúde. Então é interessante esse contraponto, não são jardins preocupados só com a beleza, são jardins preocupados com uma essência maior, né? Que tem algo por dentro. Eu acho um exemplo também bastante pertinente. E aí, o aluno do Platão, que estudou na academia, o Aristóteles, ele também foi um filósofo muito importante, né?
ele fez uma escola que, inclusive, é em Botucatu, me desculpe falar muito de Botucatu, que sou daqui, uma escola que nós temos ainda muito aqui, é o Liceu. O Aristóteles quem construiu essa escola, primeiramente, né? Ele sai da academia e forma a escola Liceu. Ele escreve um livro, o Aristóteles escreveu muitos livros importantes, né? Sobre a física, e um livro dele chama-se A Poética. E aí, procurando a origem da palavra poesia, né, ela remete à criação. Eu achei também muito interessante isso, né? Essa criação e trabalhar, né? O pessoal de língua portuguesa trabalha também com a questão da poesia. Eu acho que é um espaço também de muita criação, que antigamente a gente tinha uma ideia de poesia também muito encaixotada, enlatada, né? E aí a gente começa a ter umas visões mais abrangentes do que realmente é poesia. Eu costumo, separei hoje, mas acho que não dá tempo, usar um vídeo do filme Sociedade dos Poetas Mortos, muito bom, em que ele lê um livro para os alunos, como classificar uma poesia como melhor ou pior. Na verdade, ele começa mostrando um gráfico, né, para fazer esse cálculo, e aí depois ele desconstrói, falando, como assim você vai tentar qualificar uma poesia dessa maneira? Aqui, levando para as competências socioemocionais, né, para quem trabalha com projeto de vida, a gente tem uma avaliação por rúbricas que vai justamente de encontro com essa ideia, né? A gente não qualifica o aluno na avaliação, né, das competências emocionais no sentido de melhor ou pior. É um processo, né, que ele está sempre construindo. E nós também, como eu falei na abertura ao novo, por mais que a gente já tenha um pouco desenvolvido, a gente sempre pode desenvolver mais. E aí o Aristóteles faz uma análise muito interessante sobre a arte, e ele fala muito da tragédia grega, que eram peças teatrais feitas ao ar livre, em arenas abertas, né? Eu acho que até esse momento eu usava muito esses espaços exteriores da escola, eu acho que muitos de vocês também usam, essas rodas de conversa, que eu acho que só da gente estar ali ao ar livre, conversando, é muito gostoso, assim, inspira muito. E aí o Aristóteles tinha essa ideia de que a arte, ela ajuda muito, ela é muito importante porque ela ajuda a libertar a gente de medos, de tabus e de várias coisas. Por quê? Porque a gente experimenta na arte algo que muitas vezes na vida cotidiana a gente não poderia experimentar. A gente experimenta o sofrimento de algumas personagens, a gente experimenta a alegria, e tudo isso promove o que ele chama de catarse, né? Que seria essa libertação dos nossos medos. Essa expressão é muito usada na psicanálise e em outras ciências da mente, né? Sobre esses momentos de elevação, de insight, né? Que a pessoa consegue se libertar de alguns medos, né? Até uma grafite muito interessante, proibido calar catarses, né? Quando a gente trabalha em sociologia, em filosofia, o que a gente chama de indústria cultural, que tem um ponto positivo e evidentemente tem críticas, a crítica está justamente nessa. Muitas vezes numa novela, num produto industrial, de cultura industrial, a gente não tem catarses, porque a gente não tem novidade, né? A gente já vê o primeiro episódio, já fala o vilão é aquele e o outro é o bonzinho. Então, não pode calar catarses, elas têm que acontecer. Outra coisa interessante do Aristóteles é que ele relacionava o que é belo ao que é bom. Então, não adianta, para ele, como eu falei dos jardins, não é belo aquilo que não é bom, aquilo que não é saudável, né? Tem a indústria da moda, por exemplo, e muitas vezes ela idealiza um corpo que não é saudável. Isso não é belo na visão do Aristóteles, de forma alguma. E nós aí, temos uma participação. por favor, né? Que bom. Eu acho que eu tenho que começar a pensar. Desculpa. Por favor, quem puder participar, quem levantou a mão. Só. O Leandro, ele diz assim, a libertação do medo faz uma purificação para a alma. Nossa, falou bem, hein, Leandro? Ficou ainda melhor. Eu acho que é isso mesmo. E eu acho, Leandro, que nós fazemos muito isso em sala de aula, com as provocações. Como eu falei, a gente não está fazendo obra de arte só quando a gente usa uma imagem, um PPT. A gente também está fazendo arte quando a gente está dialogando com os alunos, né? E eu acho que o que você falou é muito válido, porque a gente
muitas vezes provoca essas catarses no aluno, né? Ajuda ele a superar medos, esclarecer, trazer luz. É um trabalho maravilhoso nosso, né? E Temos aqui, mais uma. por favor. A Karina, ela diz, né? A finalidade da arte é elevar. É uma citação de Fernando Pessoa. Puxa, Karina, você foi tão boa que você até antecipou uma coisa que eu ia falar. Sem dúvida, alguns autores contemporâneos trazem muito essa ideia do sublime, da elevação, né? Que a arte tem uma função, ela não é só algo para a gente contemplar, ela tem uma função de despertar, de provocar. A gente tem, às vezes, algumas apresentações artísticas que são justamente provocativas, né? Nossa, maravilhoso. E aqui só um comentário para os professores de educação física, que acho que o professor Josafá até já compartilhou comigo algumas informações sobre isso, que o liceu, a escola do Aristóteles, ela é conhecida como os peripatéticos, que quer dizer aqueles que passeiam. O liceu, as pessoas faziam conhecimento, não só pelo diálogo, como na academia, mas andando. É muito gostoso. Eu, particularmente, adoro andar, porque quando a gente anda também, a gente espera, não sei se é o ar que entra, não sei, que às vezes a gente muitas vezes se inspira. Então, eu acho isso muito legal, que a gente tem esse espaço aí de peripatéticos, que é o passear, que é o andar, né? Bom, gente, eu acho que eu tô espremendo o horário, eu vou dar uma encerrada aqui. Aqui é um teatro de arena grego, né? Ele tá reformado, mas ele é bastante antigo. E tem um filósofo alemão contemporâneo chamado Friedrich Nietzsche, que ele também estuda muito a arte, né? Tem um livro dele que chama O Espírito da Música Proveniente da Tragédia. E aí ele é muito interessante que ele vai discutir quais são os elementos humanos que compõem a arte. E o Nietzsche vai trazer duas forças. É interessante, na filosofia a gente fala de paradigma. O Freud, que não teve contato com o Nietzsche, o Sigmund Freud, fez algumas considerações sobre pulsões que são naturais do ser humano, morte, vida, forças nativas do homem, que coincidem muito com as do Nietzsche. Então a gente tem até um livro, né, Quando Nietzsche Chorou, em que ele faz um diálogo das personagens Nietzsche e Freud conversando. Isso parece que não ocorreu de verdade, mas sem dúvida a filosofia deles coincide nesse aspecto. E o Nietzsche vai falar que existem duas forças que fomentam a arte. É a força polínica e a força dionisíaca, né? O Apolo, o deus Apolo e o deus Dionísio. O Apolo era aquele deus da razão, da luz, do sol. É claro que depois, com os romanos, os deuses gregos começam a sofrer algumas mudanças, mas eles carregam essa interpretação de razão. E o Dionísio é o deus do vinho, o deus da embriaguez, ele chama do deus da espontaneidade, né? E o Nietzsche vai falar que essas duas forças, elas coincidem, elas vão juntas na arte. E eu acho que no processo educacional a gente também tem isso, né? Agora com o discurso das competências socioemocionais e cognitivas, que elas estão entrelaçadas e elas acontecem concomitantemente. Ao mesmo tempo que a gente está passando um conteúdo mais cognitivo ou desenvolvendo uma habilidade mais cognitiva, a gente também está desenvolvendo uma habilidade socioemocional, ao escutar, ao interagir, né, com o aluno. Então eu achei isso bem interessante. Aqui uma macrocompetência, né, que é a abertura ao novo, e eu acho que é uma das competências socioemocionais que estão dentro dessa macrocompetência é o interesse artístico, né? E eu acho que essa parte da arte vai desenvolver todos os componentes, né? A interdisciplinaridade, né? Ela tem que ocorrer e a arte desenvolve todos, ela é muito bem-vinda em todas as áreas, né? Não dá para separar nem mesmo da matemática. Então eu acho nem de todos os componentes mesmo. Bom, gente, eu vou encerrar por aqui, vou encerrar mais 2 slides, se der tempo de alguma participação. A professora trouxe a questão da sublimação, né, da elevação, da arte como elevação. O Kant, que também é um filósofo contemporâneo, ele trabalha essa ideia também na arte. Ele acha que a educação tem que ser um esclarecimento
que ajuda o homem a sair da sua menoridade, né, ser o senhor de si mesmo, né, o protagonista. E ele traz essa ideia de sublime para a arte, né, que a arte tem que provocar essa elevação, conforme a professora trouxe. Eu trouxe aqui uma imagem que é a Revolução Copernicaniana, né, quando o homem parou de achar que o Sol, que a Terra era o centro do universo, e começou a perceber que ele estava dentro de um universo maior. E aí a associação faria com o aluno, com o professor. E aqui uma obra de arte muito famosa, bonita, né, O Caminhante sobre o Mar de Névoa, que eu acho que é um pouco do que a gente ajuda a fazer com os alunos, inspirar essa elevação no aluno, né, para que o aluno abra a mente dele e observe a beleza e a imensidão que o mundo reserva para ele. Bom, gente, agradeço muito, eu fico muito feliz de poder ter participado aqui com vocês. Estou sempre aprendendo e gostaria muito depois das devolutivas aí. E estamos aí. Um abração, muito obrigado. Passo a palavra, Milene. Aí só antes, né, do Márcio finalizar, só para destacar que nós tivemos aqui uma outra contribuição no chat da Jéssica, que ela coloca: a arte existe porque a vida não basta, de Ferreira Goulart. E a gente agradece muito você, viu, Márcio? Aí acho que a Amada vai falar. Muito obrigado. Olá, Márcio, agradecemos imensamente pela aula maravilhosa que nós tivemos hoje, como nós aprendemos, né? Então foi muito bacana. Gostaria de fazer assim umas ligações aí com o que você falou e com a nossa rotina do dia a dia. Olha como foi super importante a gente saber um pouquinho mais sobre Sócrates, né? Ele trouxe aí, só sei que nada sei, e aí revela o que o professor vivencia diariamente, né? Ele tem a capacidade de aprender diariamente, de se modificar, de mudar de ideia, de assim, sobreviver às mudanças que existem no dia a dia, né? Então, e aí, sobre o mito da caverna também, vou falar brevemente aí, o Nietzsche, ele traz uma frase muito importante também, que ele fala assim: quando você olha muito tempo para um abismo, o abismo olha para você. Então, não é olhar somente pelo lado negativo, mas certas mudanças acontecem realmente para que ocorra, que a gente possa vivenciar essa catarse aí que você citou aí com tanta competência, né, Márcio? Então, esse momento de poder ter essa libertação, né, de causar até um estranhamento dessas vivências que a gente tem no dia a dia. Então, a gente aí está aberto a essa catarse. Então, começando por hoje aí, esse novo olhar, essa ampliação de repertório, e a gente traz de coração um agradecimento imenso aos colegas da área de humanas que estão todos assistindo também essa TPC. Então, a gente agradece imensamente a sua participação e o aprendizado que você nos proporcionou hoje, Márcio. Então, obrigada a todos os colegas. Aí, quem quiser falar, também se expressar, tá aberto o microfone. Então, pessoal, muito obrigada. Agradecemos a equipe de linguagens, a equipe da diretoria de ensino agradece por toda a participação, respeito e a colaboração nessas ATPCs. Pessoal, muito obrigada.